A produção de energia renovável, como a eólica, a solar e a geotermal, ainda não são suficientes para atender nossas demandas. Fontes não renováveis como o petróleo, o gás e o carvão, todas de origem rochosa, são maioria em nosso cotidiano. O petróleo e o gás passaram a ser mais consumidos a partir da Revolução Industrial. Eles são hidrocarbonetos formados pelo acúmulo de matéria orgânica morta que se deposita no fundo dos oceanos e se mistura com sedimentos argilosos, dando origem a uma rocha-fonte. Quando esta rocha atinge certa profundidade e temperatura, dentro de um período de maturação, reações químicas ocorrem e então óleo e gás são liberados. Já o carvão é constituído de uma mistura entre carbono e outros compostos, como o quartzo. Sua formação acontece a partir de matérias orgânicas como troncos e galhos de plantas soterradas, que durante milhões de anos foram comprimidas e expostas a altas temperaturas, dando origem ao minério de carvão. Um elemento químico essencial para a formação de fontes de energias rochosas é o carbono. Sua liberação na atmosfera acontece por meio de ciclos, que podem ser rápidos ou lentos. O ciclo rápido acontece quando o carbono é liberado e armazenado em reservatórios, como plantas, rochas e água. Já no ciclo lento, também conhecido como geológico, os íons de carbono são carregados até os oceanos e, em contato com íons de bicarbonato, formam um carbonato de cálcio. Nesse ciclo, o carbonato demora milhões de anos até voltar à atmosfera, o que acontece, por exemplo, através dos vulcões. O equilíbrio do carbono na atmosfera é primordial para a vida na Terra. Qualquer alteração mínima de sua quantidade pode ocasionar efeitos negativos a longo prazo. O aumento na emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono, pode agravar o efeito estufa, que naturalmente prende o calor na atmosfera da Terra. Esse aumento tem causado, por exemplo, o aquecimento do planeta. Apesar de o aquecimento global ser uma teoria altamente difundida, a teoria de Gaia, desenvolvida por James Lovelock, defende que a Terra é capaz de se autorregular. Segundo a teoria, biosfera, atmosfera e geosfera atuam de maneira integrada e dinâmica, sempre procurando manter o equilíbrio ideal para a manutenção da vida terrestre. Esse mesmo equilíbrio é visto também entre o meio físico, o biótico e nós, os humanos. Um influencia diretamente o outro. Por exemplo, paisagens, rochas e outros depósitos superficiais são moldados a partir do encontro entre agentes transformadores do relevo, a atividade biótica e a influência do ser humano, o que pode ser analisado a partir do estudo da geodiversidade. Outro importante campo, também estudado na geologia, é o medicinal. Ele analisa a influência que um mineral tem sobre uma vida, podendo ser nocivo ou essencial para a sobrevivência humana. Agora é com você! Pesquise mais sobre outras áreas de estudo da geologia e estude também a formação de um sistema petrolífero e os parques de geoturismo. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais! A produção de energia renovável, como a eólica, a solar e a geotermal, ainda não são suficientes para atender nossas demandas. Fontes não renováveis como o petróleo, o gás e o carvão, todas de origem rochosa, são maioria em nosso cotidiano.
O petróleo e o gás passaram a ser mais consumidos a partir da Revolução Industrial. Eles são hidrocarbonetos formados pelo acúmulo de matéria orgânica morta que se deposita no fundo dos oceanos e se mistura com sedimentos argilosos, dando origem a uma rocha-fonte. Quando esta rocha atinge certa profundidade e temperatura dentro de um período de maturação, reações químicas ocorrem e então óleo e gás são liberados. Já o carvão é constituído de uma mistura entre carbono e outros compostos, como o quartzo. Sua formação acontece a partir de matérias orgânicas como troncos e galhos de plantas soterradas, que durante milhões de anos foram comprimidas e expostas a altas temperaturas, dando origem ao minério de carvão. Um elemento químico essencial para a formação de fontes de energias rochosas é o carbono. Sua liberação na atmosfera acontece por meio de ciclos, que podem ser rápidos ou lentos. O ciclo rápido acontece quando o carbono é liberado e armazenado em reservatórios, como plantas, rochas e água. Já no ciclo lento, também conhecido como geológico, os íons de carbono são carregados até os oceanos e, em contato com íons de bicarbonato, formam um carbonato de cálcio. Nesse ciclo, o carbonato demora milhões de anos até voltar à atmosfera, o que acontece, por exemplo, através dos vulcões. O equilíbrio do carbono na atmosfera é primordial para a vida na Terra. Qualquer alteração mínima de sua quantidade pode ocasionar efeitos negativos a longo prazo. O aumento na emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono, pode agravar o efeito estufa, que naturalmente prende o calor na atmosfera da Terra. Esse aumento tem causado, por exemplo, o aquecimento do planeta. Apesar de o aquecimento global ser uma teoria altamente difundida, a teoria de Gaia desenvolvida por James Lovelock defende que a Terra é capaz de se autorregular. Segundo a teoria, biosfera, atmosfera e geosfera atuam de maneira integrada e dinâmica, sempre procurando manter o equilíbrio ideal para a manutenção da vida terrestre. Esse mesmo equilíbrio é visto também entre o meio físico, o biótico e nós, os humanos. Um influencia diretamente o outro. Por exemplo, paisagens, rochas e outros depósitos superficiais são moldados a partir do encontro entre agentes transformadores do relevo, a atividade biótica e a influência do ser humano, o que pode ser analisado a partir do estudo da geodiversidade. Outro importante campo, também estudado na geologia, é o medicinal. Ele analisa a influência que um mineral tem sobre uma vida, podendo ser nocivo ou essencial para a sobrevivência humana. Agora é com você. Pesquise mais sobre outras áreas de estudo da geologia e estude também a formação de um sistema petrolífero e os parques de geoturismo. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais!